Quantos têm o texto sagrado? Abra a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo 3. Um milagre vai acontecer hoje. Eu vou cobrir aqui uma quantidade de versículos que eu nunca consegui fazer. Eu vou do 10 ao 18, vamos terminar o capítulo 3. Hoje é a 15ª exposição deste livro, 15ª pregação em cima desse livro. E como vocês sabem, todo mês de janeiro nós temos um período no qual os nossos seminaristas têm a oportunidade de pregar. Então, eu não vou estar com os irmãos aqui no púlpito, embora presente. Vocês vão ter uma folga aí com Ruth. Então, quando os seminaristas terminarem de fazer isso, eu retornarei para que a gente dê seguimento e termine aí o último capítulo, que é o capítulo 4 desta obra magnífica. Eu imagino que, tanto quanto vocês, eu e vocês, temos nos beneficiado e aprendido lições preciosas a partir do livro de Ruth. Vamos ler, eu vou ler a partir da Ara, você acompanha na sua tradução. Ruth 3, 10 a 18. Disse ele, Boaz: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste atrás de jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele, o resgatador, quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, Boaz: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela, Ruth, o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada, mais ou menos 30 quilos, e lhe opôs as costas. Então ela entrou na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como lhe passaram as coisas, minha filha? Ela, Ruth, contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada ele me deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo apoiando diz. Amém. O texto que nós acabamos de ler, a porção que nós acabamos de ler, 3, 10 a 18, é a reação de Boaz à proposta de casamento feita por Ruth. A proposta, vocês lembram, foi planejada pela sogra Noemi, está descrita do versículo 1 ao versículo 4, tu podes acompanhar comigo, a tua Bíblia está aberta no teu colo, tu podes acompanhar comigo a proposta. Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a tua felicidade. Boaz, aquele cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira, no terreiro. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira.
mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. A jovem Ruth executa à risca o plano da sogra. Após Boaz pegar no sono, já tinha comido e bebido e tomado um bom vinho, Ruth deita-se aos seus pés. Por volta da meia-noite, Boaz desperta assustado e Ruth o pede em casamento. Eu estou fazendo um panorama no capítulo 3 para dar o contexto. Estou dando uma repassada. Ruth pede Boaz em casamento. O pedido está no versículo 9. Estende tua capa sobre a tua serva, porque tu és Goel, tu és resgatador. A união com Ruth envolveria a compra das terras da família de Elimeleque e a perpetuação do nome de Malom, o falecido esposo de Ruth. Noutras palavras, ao propor casamento com o ancião Boaz, Ruth está se valendo da lei do levirato, que obrigava o parente mais próximo a proteger as viúvas, manter o patrimônio da família intacto e suscitar filho para o falecido marido. É isso aqui que está em jogo. A gente explorou, bateu, quase que versículo por versículo, explicando isso que a gente disse até aqui. Ok, isso vai como introdução. A resposta à proposta de Ruth nos é um tanto estranha no versículo 10 que nós lemos. O que ele quer dizer no 10? Bendita sejas tu, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes atrás de jovens, quer pobres, quer ricos. Como é que está traduzido isso na tua Bíblia? Como é que está traduzido? A NVT faz uma paráfrase bem interessante, ajuda bem a entender. A NVT coloca assim: o Senhor te abençoe, minha filha, você demonstra agora mais lealdade por sua família do que antes, pois você não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Coisa estranha, né? Boaz está dizendo para Ruth que, ao casar-se com ele, um ancião, ela se interessou mais em suscitar um herdeiro para seu falecido marido e proteger os interesses da família de Noemi, do que buscar felicidade pessoal com um jovem rapaz. É isso que ele está dizendo. A diferença de idade entre a moça Ruth e o ancião Boaz deveria ser de no mínimo 20 anos, como se nota, por exemplo, quando ele a chama de minha filha, no versículo 10, minha filha, no versículo 11. Vale repetir, como nós já dissemos, Boaz era contemporâneo de Elimeleque, sogro de Ruth. A decisão de Ruth de propor casamento a Boaz envolve grande possibilidade de viuvez. E, consequentemente, Ruth criaria os filhos sem a presença do marido, já que Boaz haveria de morrer antes dele. É muito parecido entre eu e a Betina. É grandemente possível, é óbvio, que eu devo morrer muito antes dela, porque sou muito mais velho do que ela. É mais ou menos a paridade que está aqui, o que acontece entre Boaz e Ruth. O elogio de Boaz a Ruth é sincero, como pode ser visto pelo resto da resposta a ela no versículo 11. Olha o resto da resposta que ele dá. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos sabem que és mulher virtuosa. É óbvio pelo contexto, é óbvio pelo que nós lemos até aqui, que Boaz gosta de Ruth, além de admirá-la muito. Daí ele afirmar que atenderia o pedido de casamento. Porém, havia um empecilho legal. Havia um empecilho para que Boaz atendesse o pedido de Ruth. O empecilho está nos versículos 12 e 13. Olha aí a suspense. Ele diz, Boaz, é verdade que eu sou
Goel, resgatador, mas ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele, o resgatador, o parente mais próximo, te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz te resgatar, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. A lei do levirato obrigava o parente mais próximo a resgatar a viúva e seus bens. Já dissemos isso várias vezes aqui. Havia um parente cuja consanguinidade era mais próxima do que Boaz. O registro deste homem, deste resgatador, está no capítulo 4. Essa pessoa Boaz vai procurar na mesma manhã. Se tu quiseres, basta bater a vista para o teu lado direito, que tu vais ver de quem se trata. Está no 4, 3 a 6. Olha o que Boaz diz a este homem. Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para a tua consideração e sugeri que o adquira na presença destes que estão aqui sentados, na presença dos líderes de meu povo. Se você quer resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. O homem disse, eu resgatarei. Boaz, porém, disse, no dia que você comprar as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele e de sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, neste caso, não poderei resgatá-la, pois porei em risco minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Nós vamos estudar aqui a mesquinhez deste homem, quando nós retomarmos no capítulo 4, o que significa, por que ele se esvaiu da responsabilidade. Nós vamos olhar, fica em suspense. Por enquanto, tudo que nos interessa aqui é o fato de que havia um parente mais próximo, que tinha mais responsabilidade em tomar as dores e tomar a providência, casando com Ruth e assumindo as terras do falecido marido, do que Boaz. Imaginemos o caso que Boaz fosse o primo de terceiro grau de Elimeleque, enquanto que havia um primo de segundo grau. Daí o justo e nobre Boaz afirmar no versículo 13b, se o parente mais próximo aceitar casar contigo, tudo bem que case, porém, se ele não quiser assumir a responsabilidade do casamento, eu me casarei contigo. Eu estou parafraseando para ficar mais claro. Vemos que o justo Boaz segue o levirato à risca, em detrimento dos seus próprios sentimentos. Nós que lemos essas palavras, ficamos com o coração um tanto apertado, pois a trama toda deixa claro que Boaz estava encantado com Ruth. Se não, vejamos. 1. Ele maravilhou-se da lealdade de Ruth para com Noemi. Capítulo 2, versículo 11. 2. Boaz admirava o esmero laboral de Ruth. Ela era uma mulher muito trabalhadora. Capítulo 2, versículo 7. 3. Boaz demonstra gostar da Moabita. Capítulo 2, 14 a 16. Quarto lugar, Boaz viu piedade genuína na antiga prosélita Ruth, agora convertida ao Deus de Israel. Capítulo 2, versículo 12. Todas essas virtudes estão resumidas nas palavras de Boaz em 3:11. Toda a cidade sabe que és mulher virtuosa. Cabe aqui uma reflexão para todos nós. As pessoas mais próximas de nós nos consideram leais? Os nossos colegas nos consideram esmerados no trabalho? Os nossos colegas de trabalho nos consideram trabalhadores? As pessoas que mais nos conhecem nos julgam genuinamente piedosos? De forma resumida, nossos parentes
e amigos mais íntimos nos consideram pessoas virtuosas, Ruth é uma sombra da igreja e nós somos a igreja. Estas virtudes deveriam estar presentes em nós. Após a interação entre Ruth e Boaz, lemos no fluxo do texto, versículo 14. Olha comigo o 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque Boaz disse: não se saiba que veio mulher à eira. Ruth ficou deitada onde estava até os primeiros lampejos de luz. Lembram, não havia luz elétrica, será negridão total. Muito provavelmente Ruth não teve um segundo de sono a noite toda. Foram cerca de 10 horas acordadíssima, com os nervos à flor da pele, agitada interiormente e com 1000 pensamentos a respeito do desdobramento da promessa de Boaz, que era: se ele não quiser te resgatar, eu farei. Essa foi a promessa. A promessa de Boaz pode ser colocada da seguinte maneira: ou você casa com o resgatador, que tem mais direito de você do que eu, ou então eu caso contigo. Há um detalhe crucial que Boaz destaca nesse versículo 14. Era muito importante que ninguém visse que Ruth havia passado a noite na eira, pois isso mancharia permanentemente a reputação dela. O resgatador, que tinha mais direito, poderia alegar que ela havia se relacionado sexualmente com Boaz. Noutras palavras, se Ruth fosse vista na eira ao amanhecer, a honra dela seria destruída. Por isso que ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Ruth haveria de partir para sua sogra com o presente de Boaz. Nas primeiras penumbras do raiar do dia, antes que pudessem conhecer um ao outro, diz o texto, Boaz levanta-se e diz a Ruth no versículo 15, acompanha comigo: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e depois as costas. Então ela partiu para a cidade. Os dois, agora de pé, Boaz sussurra para Ruth: estende teu manto com que te enrolas, eu estou parafraseando de novo, e segura firme. Boaz coloca 30 quilos de cevada dentro do manto e ajuda a Ruth a colocar todo este peso nas costas. Então a moabita parte rumo a Belém. Não sabemos a distância entre a eira de Boaz e a cidade, mas é muito provável que se trate de uma curta caminhada, vez que Ruth não poderia tirar todo aquele peso no meio do caminho para descansar, pois não teria como levantá-lo de volta para colocá-lo nas costas. Assim, presume-se que era uma curta caminhada. Lemos no versículo 16: em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas, minha filha? Ruth lhe contou tudo quanto aquele homem fizera. Ainda está um pouco escuro quando Ruth chega em casa, eu imagino. Eu penso que Noemi conseguiu dormir muito pouco, se é que conseguiu pegar no sono. É muito provável que a anciã Noemi deve ter passado a noite inteira rolado na cama, imaginando o que estaria acontecendo na eira. Não devemos esquecer que tudo que Ruth fez foi obedecer aos planos traçados pela sogra. Consequentemente, Noemi deveria estar super apreensiva para saber da resposta de Boaz à proposta de casamento de Ruth. Caso Noemi soubesse da existência de outro resgatador, pode muito bem ser o caso que ela não sabia como se aproximar dele. E o fato de que Ruth havia trabalhado nos campos de Boaz durante 3 meses antes, conforme nós vimos no capítulo 1, deve ter facilitado as coisas, penso eu, para que Noemi entregasse o destino da família
nas mãos de Boaz, mandando Ruth, a eira, propor casamento para ele. O que interessa aqui para nós é que Noemi confiou intrinsecamente em Boaz. Noemi tinha certeza que Boaz se empenharia em resolver a questão do resgate, independente de quanto esforço fosse demandado. Boaz, pensava ela, faria o melhor pela família de Noemi, até mesmo se não fosse ele o futuro marido de Ruth. Boaz era um homem altruísta. Vale muito a pena ver paralelos entre Boaz e Jesus. Há várias equivalências entre o rico empresário Boaz e Jesus Cristo. Boaz é uma sombra de Jesus. Há uma beleza muito grande nesse paralelo, nessa metáfora, nessa sombra. Eu compilei aqui 5 paralelos, existe muito mais. Primeiro, Boaz era da tribo de Judá, da cidade de Belém. Jesus era da tribo de Judá, da cidade de Belém. Boaz era uma sombra de Cristo pelo fato de ambos serem extremamente compassivos. Boaz vai muito além da letra da lei, quando diz aos trabalhadores que deixem cair no chão dos feixes colhidos, a fim de que Ruth colete. Jesus foi muito além da letra da lei, quando toca nos leprosos e cura os movidos por compaixão. 3. Boaz era uma sombra de Cristo, no sentido que ele era um homem rico materialmente. Ele era tão rico a ponto de poder remir a família do falecido Elimeleque, tanto os judeus como os gentios representado por Ruth. Cristo, da mesma forma, era riquíssimo espiritualmente. Ele é tão rico ao ponto de remir toda a humanidade, judeu e gentil. 4. Boaz era uma sombra de Cristo, no sentido que ele obedece à lei de Deus fiel e altruisticamente. Ele segue o comando do levirato à risca, mesmo que isso implique ele não casar com Ruth. Jesus Cristo viveu neste mundo de forma fiel e altruísta, obedeceu ao Pai e serviu aos seus discípulos, independente deles serem amáveis com ele ou não. 5. Boaz era uma sombra de Cristo, no sentido de que ele envia o dote antecipado a Noemi como possível sinal de seu casamento com Ruth. Olha o dote no versículo 17, que ele envia. 17, e disse ainda, essas 6 medidas de cevada, ele me deu, e me disse, não volte para sua sogra sem nada. Jesus nos deu o dote do Espírito Santo como penhor da nossa herança. 2 Coríntios 1:22. 6. Boaz era uma sombra de Cristo, no sentido dele redimir Ruth para ser sua esposa, como lemos em Ruth 4:10. Estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sob sua herança, e para que seu nome não desapareça do meio de sua família. Vocês são testemunhas disso, disse Boaz, no capítulo 4, a gente vai ver depois. A paridade, Jesus nos remiu com seu próprio sangue, a fim de sermos esposa dele. 2 Coríntios 11:2. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. 6 paridades entre Boaz e Cristo, muitas outras há, mas é um cenário lindo. É muito maravilhoso como que o Antigo Testamento lança várias sombras sobre o Novo. Eu estava com alguns pensamentos na mente. Por exemplo, Davi é uma sombra de Jesus, e da mesma maneira como Judas se enforcou, o cara que traiu Davi se enforcou. Eu esqueci o nome dele agora. Aitofel. Da mesma maneira como Aitofel, amigo íntimo de Davi, que o traiu, se enforcou, Judas,
amigo íntimo, discípulo de Jesus, se enforcou. Muitas assombras por todo o Antigo Testamento que apontam para o Novo. E aqui nós temos Boaz, uma sombra fortíssima do Rei Jesus. Vale afirmar, em conclusão, que Cristo é o nosso remidor, o nosso compassivo remidor, amigo fiel. Ele pode se compadecer de nossas fraquezas, pois ele, Cristo, se tornou ser humano como nós. Cristo é o nosso grande remidor, riquíssimo em misericórdia, em perdão e em graça. Cristo é o nosso remidor altruísta. Ele vive hoje para interceder em nosso favor diante do Pai. Cristo, nosso remidor, nos deixou a garantia de nossa herança, o seu Espírito Santo. Cristo, nosso remidor, nos guarda para o grande futuro casamento. Regozijemo-nos, Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Que estejamos prontos para este grande dia. Em nome de Jesus, amém.